Olá, imagine que você esteja ministrando uma palestra num lugar bem distante, no alto de uma montanha, ou num lugar bastante ermo, bem distante das cidades, e você não chegou ao final da sua palestra, e você percebe que naquele lugar não tem como alimentar o seu público. Imagine que o seu público seja de mais de 5.000 pessoas. Imagine que se essas pessoas tivessem que sair para outra cidade, buscar uma cidade para se alimentar, demorariam 3 ou 4 horas para voltarem. E você ainda tem bastante ensinamentos para ministrar. O que você faria nesta situação? Jesus estava ministrando uma palestra, como era de costume, durante os 3 anos que ele esteve nos ensinando grandes lições. Vale lembrar que Jesus estava com mais de 30 anos de idade. Porque naquela época, Jesus poderia simplesmente começar a ministrar as suas palestras, os seus ensinamentos, já a partir dos 12, 14, 15 anos de idade. Mas havia um costume judeu, na época, também era um costume que vinha da tradição mosaica, das leis de Moisés, que um homem não poderia falar em público com menos de 30 anos de idade. Então foi por isso que Jesus começou o seu ministério a partir dos 30 anos de idade. Como nós sabemos, ele ficou apenas 3 anos nos passando os ensinamentos, e que, diga-se de passagem, foram muitos. E infelizmente a humanidade ainda não segue nem mesmo 1% desses ensinamentos. Não teve, assim, uma aceitação em massa. Jesus estava ministrando uma palestra no deserto, conforme está escrito no livro de Marcos, capítulo 6, dos versículos de 30 a 56. E já era a hora 7ª. O que é a hora 7ª? Era aproximadamente 1h da tarde do nosso horário. Porque naquela época o nosso dia era contado de 6 em 6 horas. Ou seja, das 6 da manhã às 6 da tarde era um dia, e das 6 da tarde às 6 da manhã do dia seguinte era outro dia. Então, também por isso que se percebe que determinadas pessoas viveram 140 anos, 150 anos. Então, imagine-se que era uma contagem, contava-se o dobro dos dias. Então, a hora 7ª era aproximadamente 1h da tarde. E os discípulos, os apóstolos, disseram: Senhor, a hora já é passada, já está bastante tarde, e todo esse povo está com fome. É melhor despedi-los, mandarem para que vão cada um para as suas casas, para se alimentarem. E numa outra ocasião, o Senhor continua a sua palestra, no que Jesus disse: não vamos mandá-los embora, vamos alimentá-los. Mas os discípulos disseram: mas Senhor, nós só temos 200 denários, ou seja, seria equivalente, vamos imaginar que fossem R$200. Não daria para comprar pães suficientes para que cada um comesse ao menos um pedaço de pão. No que Jesus perguntou: e o que tendes aí para comer? Foi quando um menino
de aproximadamente 16, 17 anos, jovem ainda, disse: Senhor, eu tenho 5 pães e 3 peixes. E entregou-os a Jesus. E Jesus colocou num cesto e pediu que deu glórias ao Senhor, a Deus, e pediu que as pessoas, que os apóstolos fossem distribuindo para aquele povo que estava lá no deserto. E quanto mais distribuíam seus peixes e os pães, mais aumentava, mais se multiplicava. E foi assim que alimentaram 5.000 homens, sem contar com mulheres e crianças. E depois que todos estavam alimentados, dos pedaços que sobraram, que caíram no chão, dos retalhos de pães e peixes, ainda deu para encher 12 cestos. 12 cestos. Então vejam que a multiplicação se dá àquele que oferta. Quando nós ofertamos, nós enxergamos que aquilo vai multiplicando-se assim milagrosamente, de uma forma tão espontânea, porque quando sai de dentro do coração o desejo de compartilhar, o desejo de servir, aquilo entra a ação de Deus, entra a ação quântica, e com isso tudo vai se tornando milagre aos olhos de pessoas céticas. Eu vou contar uma passagem, uma experiência que aconteceu comigo. Foi na cidade de Anastácio, que fica no estado do Mato Grosso do Sul. Fica ali depois de Dourados, já perto de Aquidauana, sentido a Corumbá, que é a divisa do Mato Grosso do Sul com a Bolívia. Eu estava empreendendo uma viagem para o Pantanal. E eu precisei parar no posto de combustível ali, já na entrada de Anastácio. E eu percebi que tinham 4 pessoas, 4 rapazes, que trabalhavam ali na atividade como chapa. Para quem não sabe, chapa são pessoas que carregam e descarregam caminhões, fazem as entregas no comércio, nos mercados, nos armazéns e lojas. Então são pessoas que não têm assim uma profissão definida. Então fazem aquele trabalho ali, seja descarregar uma mercadoria, seja descarregar um cimento, um arroz, feijão nos mercados, enfim. Mas esses rapazes confessaram que já estavam há vários dias sem trabalho e não tinham mais como ficar pedindo alimentos na vizinhança dali do posto. E é interessante que eles moravam no posto mesmo. Eles dormiam em redes, banhavam-se, tomavam banho no banheiro do posto e depois ficavam ali esperando que passasse um caminhão com uma carga e que fossem todos trabalhar. E no que eu perguntei: vocês almoçaram hoje? Não, senhor, hoje nós não almoçamos ainda. Isso já era mais de 2 horas da tarde. E eu tinha também pouco dinheiro naquela ocasião, naquele momento. Não tinha, naquela época não existia cartão de crédito, cartão de débito. Então a gente carregava apenas um talão de cheque e não era todos os lugares que aceitava cheque. Mas eu disse: olha, o dinheiro que eu tenho aqui no bolso dá para comprar uma marmita, um marmitex, ou para quem não prefere, uma quentinha. E eu fui até o restaurante que ficava ali no posto, comprei um marmitex, pedi várias colheres de plástico e cada um de nós comeu um pouco daquela, foi tirando uma colherada, outro tirou outra colherada e fomos comendo. Veja que todos nós nos alimentamos muitíssimo bem, ainda sobrou comida para dar para uma cachorra
que era amiga deles ali, sobrou comida até mesmo para alimentar aquela cachorra. Então vejam que quando a gente está disposta a compartilhar, a dividir daquilo que nós temos, o universo, Deus, ou o Espírito Santo da Luz, ou o poder de Deus, a fé, ela multiplica, ela faz com que amplie aquilo. Agora, quando a gente retém tudo que nós retemos, aquilo vai atrofiando e se desativando. Então vejam que a atitude daquele menino foi a mola mestra, digamos assim, foi a válvula especial para que Jesus realizasse o milagre. Se não tivesse aqueles pães, Jesus simplesmente poderia pegar uma pedra, 2 pedras, 5 pedras e transformar em pães. E, afinal, ele tinha a glória, ele tinha o dom, ele tinha o poder de realizar milagres. Mas ele contava com a colaboração, com a oferta especial de alguém que o ajudasse a ensinar essa lição maravilhosa. Então, quando nós falamos em oferta, não é dar grandes quantias vultuosas para as igrejas, mas sim compartilhar com os nossos irmãos. Então, quando perguntaram para Jesus, eu vou repetir novamente, quando perguntaram para Jesus, Senhor, quais dos mandamentos nós devemos seguir exatamente? O que Jesus disse, dos 10 mandamentos, resumem-se em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, quando nós temos como Deus o nosso único e verdadeiro Criador, porque até hoje a ciência já criou muita coisa, mas ainda não teve a capacidade de criar um ser humano com toda a perfeição que tem todos os seres humanos que Deus criou. E principalmente com o sentimento de amor ou de ódio. O ódio, ele vem do íntimo, do ego, e o amor vem do fundo do coração. Então, as pessoas perguntam, mas a mente quando ela está pura, ela realiza milagres? Não. O que precisa realizar milagres, o que precisa estar puro é o coração. Quando o coração está puro, a mente obedece, a mente envia aquela mensagem para o universo conta com os poderes que Deus manifesta em nossas vidas e o milagre se realiza sim. Então muitas pessoas dizem, mas eu não tenho mais de onde tirar dinheiro, não estou conseguindo trabalho através da minha profissão, a minha profissão está muito defasada, a chegada das máquinas mudou tudo, as pessoas estão ficando desempregadas porque não existe mais a colocação, não existe mais a procura de mão de obra, porque as máquinas estão substituindo os seres humanos. E eu vou sugerir aqui um livro que eu já li muitas e muitas vezes. Sempre que eu passo em uma livraria em São Paulo, eu compro diversos fascículos para ir distribuindo para as pessoas conforme os lugares por onde eu vou passando. Esse livro chama-se Quem Mexeu no Meu Queixo? É da autoria de Spencer Johnson. Eu aconselho que você leia esse livro. Se você não tem aí na sua cidade, não tem uma livraria na sua cidade, você pode pedir esse livro até mesmo usado. Existe um site, chama-se Estante Virtual. Esse site vende livros usados, tem muitos títulos. Você faz o pedido, pode pagar pelo cartão de crédito, você pode pagar também via boleto bancário. Basta você comprar o livro e pagar o frete para que chegue até a sua cidade. Então esse livro tem livro até de R$5. Então eu acredito que com o frete e tudo, ele não vai passar de R$12. Então eu aconselho que você leia esse livro e veja que existe sim muitas opções, muitas alternativas
para que você saia de uma situação crítica, ainda que seja uma medida paliativa, mas que você não precise mais ficar reclamando, achando que não tem solução. Tudo tem solução, tudo é possível, basta que você creia e tudo vai se resumir e você verá que a multiplicação da saúde, a multiplicação da harmonia, a multiplicação da paz, a multiplicação da felicidade e a multiplicação financeira vai acontecer em sua vida, sim. Eu agradeço a sua atenção, peço que você gentilmente deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que o nosso canal cresça e consiga levar as nossas mensagens para muitas pessoas em lugares bem diferentes, que eu tenho certeza que com o nosso objetivo, que é de repassar, de compartilhar daquilo que aprendemos, vamos ajudar muitas pessoas e eu conto com a sua participação, divulgando o nosso trabalho, compartilhando estes vídeos, compartilhe o link do YouTube lá nas suas redes sociais e eu tenho certeza que nós vamos crescer juntos. O Rasmani.